Nós vamos continuar crescendo. Amém? Hoje, a parte 16 desta série maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Construindo uma família sobre a rocha. A parte 16. Nós estamos já há 15 cultos, 16 cultos com este, aprendendo sobre família, aprendendo sobre casamento, aprendendo sobre aquilo que Deus chama de família e aquilo que Deus chama de casamento. O subtema de número 18, como ter uma família estável. Diga isso, como ter uma família estável. Você vai aprender pela palavra do Senhor. Diz em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Nós estamos aqui chamando o Senhor Jesus de Senhor, de Senhor de senhores, e queremos fazer o que Ele manda. Não queremos ser como pessoas que cavam e edificam a sua casa sobre a areia, sobre a terra. Nós estamos aqui cavando. E, amados, cavar dá trabalho. Para se cavar é necessário esforço. Nosso irmão Ricardo entende isso. Para se cavar um alicerce é necessário muito esforço. Não podemos desistir de cavar este alicerce, para se construir este alicerce. Pois a base deste alicerce na nossa vida é Jesus. Ele é a rocha. E a nossa vida, estando estabelecida sobre esta rocha, venha o que vier, nada irá nos abalar. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Nós vamos orar agora. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus bendito, Deus santo, Deus bom, Deus eterno, nosso Deus e nosso Pai. A Ti, Senhor, pertence a honra e a glória, Senhor, o louvor e a adoração. Em espírito e em verdade fazemos, Senhor. É em espírito e em verdade, Jesus, que glorificamos o Teu santo nome pelos Teus grandes feitos em nós. É com humildade, Senhor, com submissão, temor e santo tremor, que nos prostramos aos Teus pés, nos prostramos diante de Ti, da Tua santa palavra, Senhor, diante do Teu altar, para ouvir a Tua voz,
para aprender contigo, Senhor, e obedecer, para sermos, Jesus, homens e mulheres prudentes, homens e mulheres sensatos, que ouve a tua palavra e pratica, Senhor, para que, vindo sobre nós, Senhor, as fortes águas, os fortes ventos, Senhor, venhamos permanecer firmes e inabaláveis, firmados, Jesus, na rocha. Por isso, Espírito Santo, eu lhe agradeço mais uma vez e lhe peço mais uma vez, com submissão ao teu Espírito, Senhor. Usa minha vida, Deus. Usa minha boca. Que eu seja, Senhor, em tuas mãos um instrumento de valor, guiado por ti, Senhor, para abençoar os teus filhos, para abençoar a tua igreja, para abrir os olhos, Senhor, dos cegos, para dar audição aos surdos, para curar, Senhor, os paralíticos, para que eles andem, Senhor, no teu caminho, para que eles ouçam a tua voz, para que eles vejam a tua luz, a tua verdade, e te sigam, Senhor, sem tropeços, sem dificuldades, mas em perfeita vitória, Senhor. Senhor, obrigado por esta noite maravilhosa que o Senhor nos preparou para o teu louvor. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus, santos, eleitos, salvos para sempre, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, homens e mulheres chamados por Jesus de amados. O que caracteriza, o que revela uma família feliz, uma família bem-sucedida, uma família abençoada, não é a sua situação financeira, não é a sua situação material, mas sim a sua firmeza, a sua postura, a sua força diante das más situações da vida. O que revela uma família abençoada por Deus é a maneira com que ela passa pelas adversidades dessa vida. É a maneira com que ela enfrenta aquilo que nós chamamos de mal. Pois todos nós estamos sujeitos ao mal. E o mal vem para todos. Porque é exatamente pelo mal que o Senhor nos aperfeiçoa. O mal é sim um instrumento nas mãos de Deus para o nosso crescimento, para termos experiências com o nosso Senhor. O mal, ele é um aliado no crescimento dos filhos de Deus. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele permite em nossa vida, porque tudo coopera para o nosso bem. Independente do que seja, nós temos a certeza, nós temos a convicção de que tudo está cooperando para o nosso bem. E quando que esta família abençoada, quando esta família forte se mostra alicerçada em Cristo, ela dia a dia ela cresce
na palavra do Senhor. Dia a dia, ela tem experiências com Deus e pode, então, provar da palavra do Senhor na sua vida. O número 1 deste estudo diz assim: quando conhecemos a palavra da graça de Deus, descobrimos os segredos de uma vida feliz e realizada. Em Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19, está escrito a palavra do Senhor: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Arraigado e alicerçado em amor, compreendendo o amor de Cristo em toda a sua dimensão, sendo a morada de Cristo, um casamento prospera, um casamento evolui, um casamento é restaurado, um casamento é fortalecido, uma família é alicerçada. Em Lucas 6,48, é semelhante a um homem que, edificando uma casa. Igreja, nós estamos edificando a nossa vida aqui neste lugar. Nós vivemos a nossa vida com o que nós aprendemos aqui. Nós não vivemos por nós mesmos, pelos nossos pensamentos. Relatou aqui no seu testemunho a nossa amada irmã Dirce, que ela está aprendendo com a palavra e a palavra está lhe dando sabedoria. Passo a passo. Só começou. Isso não para. Amém? Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então tem que cavar até achar a rocha. Dá trabalho. Achou a rocha, começa a colocar o tijolinho. Começa a colocar o tijolo. É um por um. É um por um. Alguns já estão com edifícios erguidos. Glória a Deus. Nós estamos colocando os tijolinhos na rocha. Nós estamos colocando a nossa vida, mas todas as áreas da nossa vida na rocha. E estamos edificando a nossa vida sobre a rocha. Nós vamos ser também edifícios bem construídos. Não vão ser edifícios que depois vão aparecer trincas, rachaduras e correr o risco de desmoronar. Não. Edifícios bem construídos sobre a rocha. Aleluia. Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, o dia mau, a má notícia, a adversidade, o problema. Ok? Amém? A enchente é isso. A enchente é algo ruim. A enchente é algo que você não quer que aconteça. Mas sem você esperar, aconteceu. E aí? Arrojou-se o rio contra aquela casa, porque a enchente vem e vai batendo no que está na frente. Nós estamos aqui nesta vida, amados. Enquanto estamos nessa vida, haverá enchentes. Quem entende diz amém.
Jesus não mentiu, Jesus não mente, ele é o Pai da verdade. Ele disse: no mundo tereis só alegria. O que Jesus disse? No mundo tereis, porém, tende bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Ou seja, eu habito em vós, eu estou em vós, e vocês podem vencer este mundo pelo meu poder, que opera em vós. Glória a Deus. Então, amados, não há problemas que Deus não tem o poder para resolver. Ok? E principalmente num casamento. Principalmente num relacionamento familiar. É o que mais Deus se agrada de resolver, amados. Problemas familiares. Crises no casamento. Por quê? Porque é propósito dele. Casamento e família. Deus se agrada. Nós somos uma nação santa e intocável, amados. Problemas podem até surgir no nosso casamento, mas Deus está nos cercando com a sua glória e nos dando sabedoria para lidar com toda a situação. Amém? Arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Os casamentos que se abalam, as famílias que se abalam, vidas que se abalam, não são bem construídas. Não aprenderam ainda a cavar de tal maneira para encontrar a rocha e ir colocando os tijolinhos sobre ela. Por quê? Porque quando vem a dificuldade, você vê a pessoa destruída. Quando vem a dificuldade, vem a situação contrária, você vê a pessoa em desespero. Você vê a pessoa arrancando os cabelos. Arrancando os cabelos. Comendo as unhas. Porque ela está preocupada, ela está nervosa. Ela não sabe o que fazer. Quem entende diz amém. Então, uma construção diária sobre a palavra, igreja, que é Cristo, não nos permite derrotas. Diga amém. Essa construção diária faz com que nós vivamos firmes e livres do temor do mal. Sempre felizes. Sempre felizes. Mas nós somos o povo mais feliz dessa terra. Você tem noção do que é isso? Eu falo sempre isso aqui, vou continuar falando até o Senhor me recolher. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Se o sorriso não estiver no meu rosto, principalmente quando as aflições tentam me afligir, eu não estou alicerçado em Cristo. Eu ainda não estou com o tijolinho em cima da rocha. Porque, amados, é principalmente quando as aflições tentam me afligir que eu tenho que mostrar para ela em quem eu creio. É aí que, de fato, eu preciso viver por fé. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esta construção diária sobre a palavra, sobre aquilo que Deus diz a nosso respeito, nos faz viver em vitórias e não em derrotas. Faz com que eu viva livre do temor de todo o mal. Lucas 6,49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa.
Jesus diz, olha, se não tiver alicerçado em mim, a queda é certa. Se não tiver alicerçado em mim, se o casamento não estiver em mim, se a família não estiver em mim, se o relacionamento não estiver em mim, a queda é certa. E é grande. Amém? Sou eu que estou dizendo? Se está escrito, nós cremos. Onde não tem construção diária, há ruína e destruição. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, o prudente, ele dá importância à palavra de Deus, igreja. O prudente, ele se preocupa, ele nem se preocupa, ele se ocupa com a palavra de Deus. Amém? Porque preocupa é uma preocupação. Amém? Isso é preocupação. Ele preocupa, ou seja, ele sofre por antecipação, né? Vamos dizer assim. Uma pessoa que vive muito preocupada, ela está sempre sofrendo. Por quê? Está se preocupando muito, preocupando com aquilo que não é para se preocupar. Ou seja, confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, Ele tudo fará. Simples assim. Amém? É que tem pessoas que não conseguem fazer isso. Tem pessoas que não conseguem descansar no Senhor. E aí vivem preocupadas. Não somos contra. Amém? Amamos todas elas. Mas o Senhor diz, confia em mim. Entrega o teu caminho para mim. Amém? Então, o prudente, ele faz isso. Ele dá importância àquilo que Deus diz. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10 está escrito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, este santo é Jesus, amém? É prudência. Então, conhecer Jesus dia a dia é prudência. Conhecer os ensinamentos de Jesus dia a dia é prudência. Amém? Glória a Deus por isso. Então, no telão, pastora, coloca para mim a palavra prudente, que no grego, amém? No original grego, da onde veio a extração da nossa Bíblia, a tradução da nossa Bíblia, a palavra é frônimos, ou prônimos, não sei certa pronúncia, amém? Ou é frônimos ou é prônimos. Uma dessas duas eu acredito que seja. É a palavra prudente, que significa, no original, sábio, sensato, que pondera em palavras e atos. Então, nós somos prudentes. Nós somos sábios, nós somos sensatos, nós somos pessoas que ponderam em palavras e atos. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Aquilo que eu dizia, uma família abençoada, ela não é manifesta pela sua vida material, pela sua vida financeira. Amém? Nós sabemos que Deus tem mais para os seus. Nós sabemos que Deus quer que os seus tenham bens preciosos e deleitáveis. Mas isso não significa que uma família é de fato ali firme, alicerçada sobre a rocha. Então o apóstolo Paulo, ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é bens materiais, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, quem recebe o reino de Deus, uma família que recebe o reino de Deus, um casamento que recebe o reino de Deus, é feliz. Tem paz, vive com alegria no Espírito Santo, igreja. Amém? Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Você crê nisso?
que a Bíblia Sagrada foi escrita para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, se tudo quanto foi escrito, igreja, foi para nosso ensino, o que cabe a nós então? Aprender mais e mais. Isso cabe a nós. Aquilo que cabia a Deus, pastor, ele fez. O que ele fez? Ele escreveu a palavra, ele guardou a palavra até chegar à nossa vida, neste dia, e a palavra tem chego aos nossos ouvidos. Com isso, cabe a mim querer mais e mais desta palavra para aprendê-la e vivê-la. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Então o prudente construtor é quem? Paulo. Amém? Eu estou aqui agora edificando sobre o fundamento. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu ensino para a tua vida. E você precisa ter cuidado de viver aquilo que eu estou lhe ensinando. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, para sermos livres de fato e termos uma família saudável, estável, nós devemos edificar nossa vida e nossa família somente sobre Cristo. Porque Cristo é a nossa rocha. Então, edificando a nossa vida sobre Cristo, que é a nossa rocha, pronto, vai vir para a minha vida o quê? Alegria, vida saudável, vida realizada, vida estável, vida tranquila, vida em paz, vida com o gozo no Espírito Santo. Amém, igreja? João 6, 37 e 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Diga glória a Deus. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Nós não nos perderemos, igreja. Crê nisso? Nós temos as boas novas de grande alegria. E por isso nós vivemos felizes e realizados. A boa nova de grande alegria tem que ser o motivo da minha alegria. Porque é boa nova de grande alegria. Então nós recebemos as boas novas de grande alegria. Agora eu recebo as boas novas e vivo triste. Eu recebo as boas novas de grande alegria e vivo preocupado. Eu recebo as boas novas de grande alegria e vivo um casamento balançado. Eu recebo as boas novas de grande alegria e vivo um relacionamento familiar instável. Isso é receber boas novas de grande alegria? Não, não é. Então eu estou ouvindo as boas novas, mas não estou vivendo as boas novas de grande alegria. Então eu preciso ouvir as boas novas de grande alegria e praticar. Jesus disse, ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e pratica. Seja prudente, seja sábio, seja sensato. Pondera os seus atos, as suas atitudes dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento familiar. João 10, 27, 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Amados, eu creio e eu quero acreditar que você vem aqui porque você ouve a voz de Jesus aqui. Eu quero acreditar nisso. Amém? Por quê? O Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui você não está ouvindo voz de pastor Emílio.
O Espírito Santo usa a minha voz para que a voz dele chegue aos teus ouvidos espirituais. E eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que aqui você está ouvindo a voz de Jesus e que você está seguindo a Jesus. Porque o versículo 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você é propriedade exclusiva de Deus. Jesus é o teu dono. Jesus é o teu proprietário. Número 2, com o conhecimento da palavra, a prática é nossa responsabilidade. Ou seja, conheceu a palavra, amado, a prática é tua responsabilidade. Amém? Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nossa vida deve ser guiada pela palavra. Para quê? Para que Deus seja o nosso alicerce sempre. E em tudo nós vamos ter o sim e o amém. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, amados, o que você precisa para o teu casamento? É em Jesus o sim e o amém. Ele tem para te dar. O que você tem que fazer é crer. O que você tem que fazer é ter a responsabilidade de praticar o que você tem conhecido. Conheceu a palavra? Conheceu. Agora você tem responsabilidade. Do quê? De praticar isso. Ativar a sua fé, que não é sua, é dom de Deus, que Ele mesmo te deu, para que você vença as dificuldades, as adversidades na sua vida. Louva a Deus pelo irmão João Carlos aqui, com a nossa querida irmã Dirce. Quando ela chegou nessa igreja aqui, ela chegou ainda sozinha, não foi? O irmão João Carlos veio depois, logo depois. E em seguida ele começou a vir. E ela não colocou nesse testemunho aqui, vai ser para a parte 2. Mas ela disse: o que eu mais pedi a Deus, pastor, para o meu casamento, vou adiantar aqui um pouquinho da parte 2, era ver o meu marido de joelho dobrado orando comigo. Não sei se ela contou isso para o senhor, meu irmão João Carlos. Contou? Então, amém. Falou: e hoje eu não preciso nem pedir. Eu não preciso pedir. É Ele que vem e me chama, vamos orar. É verdade, irmão João Carlos? É nele o sim, é nele o amém. E eu lembro que a irmã Dia chegou aqui: pastor, eu estou entendendo que é por fé. Ela só falava isso para mim. Então, é por fé, eu já tomei posse. Ela falava só isso para mim. Eu olhava e falava: amém. Né? Não vou discutir com ela, é isso mesmo. É isso mesmo. E ela falava: tomei posse. E eu falava, e eu orava: Senhor, tomara que ela esteja entendendo, Senhor. Porque ela falava numa certeza assim. E ela falava: já tomei posse. Eu já entendi. É ou não é, pastor? Falava ou não falava? Não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Olha que benção. Deus quer isso. Atitude. Deus quer atitude, irmão. Deus procura os fiéis da terra com atitude. Amém? Glória a Deus. Então nós temos o conhecimento que liberta, que nos dá direito à herança dos santos. Gálatas 3, 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Quanto a gente já ouviu isso? Pastor, mas mais uma vez eu estou ouvindo. Mais uma vez, para você lembrar que você não está debaixo de obra de lei. Você não está debaixo de maldição. Amém?
Então, assim, todos quantos exposição das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, ok, estão lá fazendo batismo, estão lá fazendo jejum, estão lá cumprindo mandamentos de obras. É lei. Está debaixo dessa lei? Está debaixo de maldição. Então não vamos nem querer discutir. Não vamos... mas por que a vida não anda? Por que o casamento não vai? Por que a família não é unida? Está debaixo de maldição, irmão. Está aqui, a Bíblia está explicando. Agora nós, povo da graça, não estamos debaixo de maldição. Então, amados, receba aí, o teu casamento tem que andar, tua família tem que andar, teu relacionamento tem que andar, tua vida financeira tem que andar, tua vida sentimental tem que andar, teu ministério, que o chamado do Senhor, tem que andar na sua vida. Tudo tem que andar bem. Glória a Deus. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você sabe o que é isso? 613 pontos da lei mosaica. 613 mandamentos de Moisés. Começou a fazer uma, tem que fazer as outras 612. E o apóstolo Paulo diz: olha, por lei ninguém será justificado. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Está aí, o versículo 11. Porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, versículos 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Diga: eu sou o filho de Abraão. Diga: eu sou o filho de Abraão. Fica de pé, irmão. Em nome de Jesus. Fica de pé. Vamos lá. Bate palma para Jesus agora. Bate palma para Jesus. Diz assim: eu sou filho de Abraão. Diga de novo: eu sou filho de Abraão. Agora você senta. Glória a Deus. Quem está ligado já percebeu, já entendeu por que eu fiz isso. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, gentios, somos nós, pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Amados, em ti vai ser abençoado todos os povos. Será abençoado a sua descendência, a sua geração, a geração depois da sua geração. Em ti será abençoado. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Recebemos o Espírito Santo. Pois todos vós sois filhos, versículo 26 e 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aplauda ao Senhor e receba as mais de 7.000 promessas do Senhor para a sua vida. Então, pela liberdade que nós temos em Cristo, irmãos, pelas certezas e convicções nos dadas pela palavra, pela revelação da graça de Deus, nós santificamos a nossa vida. Amém? Nós santificamos o nosso lar, nós santificamos a nossa família, nosso trabalho, nós trazemos à existência as bênçãos do Senhor por fé, gerando o que? Alegria dia após dia em tudo que nós realizamos. Então nós somos realizados em tudo, felizes em tudo. Não somos pessoas amarguradas, não somos pessoas tristes, não somos pessoas mal realizadas nessa vida. Pelo contrário, nós somos pessoas completas em Cristo.
Por quê? Porque tudo na nossa vida é para a glória de nosso Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, nos deu vida e vida em abundância. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver o quê? Cristo em nós. Pessoas felizes, pessoas radiantes, pessoas convictas, pessoas que andam de cabeça erguida, sabendo o que está falando, com a certeza daquilo que a Bíblia diz. E não pessoas duvidosas, não pessoas com medo, não pessoas com dúvidas. Medo, dúvida, preocupação, ansiedade, tudo isso provém do Espírito Santo? Não. O Espírito Santo habita em você. Amém? Número 3. O insensato constrói a sua própria destruição. Olha lá. Mateus 7, 26 e 27. O que foi, pastora? Escreveu errado, né? Mas eu falei certo. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é isso aqui, irmãos? São as pessoas que não praticam a palavra do Senhor. Constroem as suas vidas sobre a areia. Aí vem a tempestade, vem o vento, vem o rio, vem a água do rio que dá enchente, destrói. São casamentos com ciúmes, casamentos com desconfianças, casamentos que não são alicerçados na verdade, não há sinceridade entre o relacionamento. São casamentos que um não confia no outro, que vivem com desconfiança, sabe? Às vezes liga para ver onde que está, quer saber o que está fazendo. Isso não é casamento edificado sobre rocha. Isso é um casamento edificado sobre areia. Menos dia, mais dia vai deixar de existir. Vai ser ruína, vai ser destruição. Porque se Jesus não for o alicerce, amado, esquece, não existe nada. É tudo edificado pela força do próprio braço. No grego, a palavra insensato significa maros, que significa tolo, estúpido. Então aquele que não vive segundo a palavra do Senhor, aquele que, vamos entender, aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, é chamado de tolo, é chamado de estúpido. Porque nós sabemos, amados, que tem muitas pessoas que não ouvem a palavra do Senhor. Vive pelo próprio curso do mundo. Agora, aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, então é desse que Jesus está falando aqui. Jesus chama de tolo, de estúpido, aquele que ouve e não pratica. Então o insensato, o tolo, ele fica sujeito sempre a envolvimentos pecaminosos, irmãos. Ele dá brecha para o pecado na sua vida, ele dá brecha para os pensamentos do maligno, ele dá brecha para aquilo que é ilícito. Deuteronômio 17, versículo 17 diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres. Isso aqui, amados, foi uma ordenança de Deus para o seu povo. Olha. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Na graça de Deus, amados, depois da cruz, agora, no século 21, é para o homem ter uma mulher, é para a mulher ter um homem. E adultérios aí é o que mais está rodando aí fora. Traições. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Porque a sociedade está indo para um curso que para eles é tudo normal. Para eles é tudo normal. Esse envolvimento pecaminoso. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. É para ter o suficiente para viver bem. É para ter o suficiente para viver bem. E emprestar para os outros, sim. Mas não é para
amontoar. E ficar olhando, ó, tudo meu. Tudo meu. Tem gente que faz isso. Amontou, e depois Deus vai lá e dá para o justo. Que a Bíblia diz que Deus faz o pecador ajuntar para depois dar para o justo. Eu louvo a Deus por isso. Porque na nossa vida é assim, amados. Deus usa o pecador para nos abençoar, sabia? Você sabia disso? Deus usa o pecador para abençoar a nossa vida. O pecador vai lá, trabalha, junta, amontou, depois vem para nós. Vai para a tua mão. Amém? Diga glória a Deus por isso. Você é justo. Amém? Você é justo. Eu louvo a Deus por isso. Mateus 19, 4 a 6 diz: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós entendemos aqui o deixará, não é abandonar, é o sair de casa, formar família, mas não abandonar pai e mãe. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Amados, o insensato esquece isso aqui, se é que um dia conheceu. O insensato esquece a regra de Deus, traz para si a destruição. Então, grandes personagens da Bíblia Sagrada tiveram seu momento de insensatez, e nós podemos ver pela Bíblia Sagrada o resultado, a consequência de sua insensatez. Então, nessa noite, neste culto, que as horas já se passaram, o Senhor está aqui abrindo os nossos olhos para que eu e você plante certo no nosso casamento. Para que eu e você plante certo no nosso relacionamento, na nossa família. Porque um plantio insensato, amados, vai trazer más consequências para a sua vida. Ouça isso, e depois não adianta chorar, não adianta depois, Senhor, não adianta. Deus vai dizer, colhe! Porque você plantou. Então o Senhor vem e nos ensina, amados. Por isso, seja prudente, seja sábio, seja sensato, não seja estúpido, não seja tolo. Olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra diz que Davi, um homem segundo o coração de Deus, amados, ele agiu insensatamente. Ele teve um momento de insensatez e colheu. Não pense que Deus o poupou, não. Deus não poupou a vida de Davi. E era um escolhido de Deus. Com a mulher de Urias, Batseba, esse era o nome da mulher com que Davi se encantou. E a mulher era casada. A mulher tinha esposo. E Davi a tomou para si. Ele era o rei, era o bambambam. A mão de Deus veio sobre Davi. Pesou sobre ele. Eli, o sacerdote da casa de Deus, fazia vista grossa com os filhos. Deixava os filhos fazer o que bem queriam. E Deus estava vendo. Quando veio a sentença, já era tarde, irmã disse. No mesmo dia morreu os 2 filhos e depois morreu o sacerdote. Mas antes dele morrer, ele ficou sabendo que os filhos já estavam mortos. Caiu sentado na cadeira, bateu, quebrou o pescoço e morreu. Foi sentença de Deus na vida de um sacerdote que viveu de modo insensato. Teve a insensatez, achando que Deus ia poupar algo errado. Nosso Deus, amados, é Deus de justiça. É Deus bom, é Deus misericordioso, é Deus que Ele tarda em irar-se. Mas é Deus de justiça. Sansão, amados, o poder que Deus deu a Sansão. Um homem que Deus levantou para defender todo o povo de Israel. Para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. A força que tinha aquele homem.
Matar 1000 homens com uma queixada de jumento? Estava no cabelo? Não. Não estava no cabelo. A questão do cabelo era uma prova de obediência que ele tinha que ter com Deus. Segredo. Não podia falar. O Espírito Santo era a força de Sansão. O Espírito Santo estava dentro de Sansão e fazia aqueles grandes feitos pela vida de Sansão. E quando Sansão deixou de ter a aliança com o Senhor, a fidelidade com o Senhor, o Espírito Santo se retirou dele. E ali então ele foi entregue à vergonha. Ele foi entregue à humilhação. E a morte de Sansão você sabe como foi. Diante dos seus inimigos. Com todos eles zombando. Ele matou mais ali no momento da sua morte, porque ele clamou ao Senhor ainda, se arrependeu ali, o Senhor voltou ali naquele momento sobre, deu a ele a força de novo para ele destruir as colunas ali daquele templo. O templo de Dagom. Amém? Que era o deus dos filisteus. E ali naquele templo, a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus do que ele matou em toda a sua vida. Mas ele morreu envergonhado, humilhado. E não era para ter sido assim. Ele agiu insensatamente. Mas Deus nos dá a direção. Deus nos mostra o caminho. Deus nos mostra a palavra. Deus nos mostra a verdade. Deus nos mostra a sua regra. Deus nos mostra os seus princípios. Deus diz, é assim que eu quero. É assim que eu aprovo. É assim que eu abençoo. É assim que vocês vão comer o melhor dessa terra. É assim que eu quero que vocês procedam. Ouvir e praticar. Moisés, amados. Moisés guiou o povo até a entrada da terra prometida e não entrou. Amados, eu falando isso aqui, eu temo e tremo. Eu temo e tremo, irmão João Carlos. Porque muito mais é a cobrança do Senhor para a minha vida. Assim como foi com Moisés. Moisés era aquele que estava levando o rebanho do Senhor para a terra prometida. Moisés era aquele que Deus havia levantado para livrar o povo da escravidão, para livrar o povo da servidão do Egito. E Moisés tinha que obedecer em tudo. E Moisés em um momento desobedeceu. Moisés em um momento ele agiu com insensatez. Ele não foi sensato. Quando Deus disse a ele, toca na rocha. A Bíblia diz que Moisés feriu a rocha 2 vezes. Era para tocar uma vez, porque aquilo era para simbolizar o que Cristo passou na cruz por nós. O que Cristo sofreu na cruz por nós. Ele foi moído uma vez, foi ferido uma vez. E a rocha simboliza Cristo. Aquela rocha que manou água para o povo no Egito simboliza Cristo. A fonte de águas vivas. A fonte de águas vivas é Cristo, é a rocha. E naquela rocha Moisés tinha que ter tocado o seu cajado uma vez. E ele se irou e tocou 2. Por isso, amados, não entrou na terra prometida. Por isso, ele viu a terra prometida, como se Deus dissesse a ele, eu prometi, eu estou fazendo, mas tu não entra nela. Morre. E ali ele caiu, morto. Foi para a glória, amém. Mas não desfrutou da terra prometida. Nós estamos a caminho de uma terra prometida para desfrutar dessa terra. Diga amém. Então, com sensatez, com sabedoria, ponderando atos, ponderando atitudes, ponderando os pensamentos, nós vamos prosseguir. Nós sabemos que o apóstolo Pedro repreendeu Jesus, quando Jesus repartia ali do seu sofrimento, e foi repreendido na frente de todos.
Momento de insensatez. Pedro negou a Cristo por 3 vezes, momento de insensatez. Cortou a orelha do servo do sacerdote de Malco. Agiu com insensatez. Salmo 103, 8 a 11 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Nosso Deus é misericordioso, irmão. Amém? Entenda isso. Então, aquele que se arrepende do erro, aquele que deixa o erro e se volta para o Senhor se agrada. Isaías 38:1 diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A nossa vida, irmãos, deve ser sempre com a casa em ordem. Casamentos devem ser sempre em ordem. Relacionamentos pais e filhos devem ser sempre em ordem. Filhos e pais devem ser sempre em ordem. Todo tipo de relacionamento deve estar sempre em ordem. Você não sabe quando você vai morrer. Nenhum amém. Está dura a palavra? Está duro o sono? Está dura a palavra ou está duro o sono? Mais um pouco, terminamos. Segura aí. 2 de Samuel 12, 7 a 14. Vamos ler a palavra de Deus. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Eteu? Feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. Perdoou, porque Davi se arrependeu. Perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Olha a sentença do Senhor para o pecado de Davi, para a insensatez de Davi. Amém? Nada fica oculto aos olhos do Senhor, e nada ficará, tudo virá à luz. Amém? Em 2 de Samuel 13, 14 e 28 diz: porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Olha a consequência do mal de Davi já na vida dos filhos dele. Entendam isso. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais,
pois não sou eu quem vou ordena. Não sou eu quem vou ordena. Sede fortes e valentes. Uma vida insensata, uma vida com atitudes insensatas, mal construída, traz graves consequências. Aminon era filho de Davi. Se deitou com a sua irmã Tamar, filha de Davi. Olha o mal que suscitou sobre a casa de Davi, devido a uma insensatez. Quem compreende isso, diz amém. Absalão também era filho de Davi, irmão de Aminon e irmão de Tamar. E Absalão tomou a dor da sua irmã. E o que ele fez? Intentou a morte do irmão e o matou. Por causa do quê? De uma insensatez do pai. Um decreto do Senhor. Deus disse: suscitarei a espada na sua casa, dentro da sua casa. Entendeu? Amém? 2 Samuel 16, 22 diz: armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado. E ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Olha que desgraça que virou, amados, a vida de Davi depois. As concubinas dele se deitaram com o próprio filho. Então, atitudes insensatas geram perdas, geram destruição, geram vergonha, geram humilhação. Por isso, nós aqui, amados, temos o cuidado com o que plantamos. Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. 1 de Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Maridos, ouçam isso. Viva a vida comum do lar com a sua esposa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. Com discernimento. E tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. A irmã disse que falava que o desejo dela era ter o marido do lado orando. E agora? Agora eles devem, juntos, batalhar por um casamento harmonioso, para que as orações deles não sejam interrompidas. Então não basta somente o marido e a esposa estarem orando juntos. Eles precisam se tratar com respeito. Eles precisam ali responder à parte de cada um. Então o casamento deve ser digno, deve ter dignidade. E ambos, o marido e mulher, têm que caminhar juntos no Senhor. 2 de Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. É o que mais tem. Ai, eu te amo. Ai. Cuidado. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles. Sabia que tem pessoas que você tem que fugir delas? Quanto mais longe você estiver delas, é melhor. Não as odeie. Ouça isso. Não tenha rancor no teu coração de ninguém. Pelo contrário, ame com o amor de Cristo. Mas há pessoas, amados, que o Espírito Santo nos dá discernimento para dizer: dessa pessoa eu tenho que ficar longe. Eu não posso querer estar perto. A não ser para pregar a verdade do Evangelho. Mas como ela não vai aceitar, então deixa ela para lá. Viva você em paz com todos. Viva você em paz com a tua família. Viva você em paz no teu casamento. Amém. Salmos 30, versículo 5. Amados, nós temos visto
o início das dores neste mundo. A sociedade, o mundo vive tempos difíceis. E é só em Jesus que nós temos proteção, não se iluda. É só em Jesus que nós vamos viver seguros, tá? Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o que ainda pode estar lhe incomodando. Eu não sei se algo ainda lhe traz lágrimas quando você pensa. Eu não sei. Mas, amados, esse choro, esta dor, está com os dias contados. Pelo poder da palavra do Senhor, eu digo isso para você nessa noite. Está com os dias contados. Por quê? A alegria vem pela manhã. Esta manhã já está determinada pelo Senhor. Então, vivendo em obediência à palavra, sem abrir mão dos valores cristãos, nós estaremos alicerçados. Nós estaremos alicerçando o nosso lar na rocha. E nós não teremos medo do que virá, do que pode vir, do que vem a acontecer. Nós não teremos medo. Nós não iremos nos atemorizar com más notícias. Nós não vamos nos preocupar com aquilo que é menor que o nosso Deus. Nós vamos permanecer inabaláveis, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Vamos cantar a Jesus? Se coloca de pé, igreja, com alegria. Coloca um sorriso nesse rostinho lindo que Jesus te deu. Com ânimo, com entusiasmo. Fique de pé. O Senhor é quem renova as tuas forças, amado. Se não fosse o Senhor na sua vida, você não levantaria para trabalhar. Se não for o Senhor amanhã cedo a renovar a tua vida e preparar o dia para você, você não teria um dia para executar, para trabalhar, para realizar grandes feitos. Por isso, com ânimo, com entusiasmo, adore ao Senhor. Glorifica Jesus. Amém? Nós vamos cantar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu prazer. Sim, Senhor, Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença é o meu prazer, Senhor. O Santo dos Santos, fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tão grandes benefícios concedidos à nossa vida. Te agradecemos pela paz que reina em nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pela alegria que temos em Teu Espírito, Senhor. Te agradecemos, Jesus, pela força que o Senhor nos dá para mais um dia prosseguir em perfeita vitória e em triunfo, Senhor. Pois Tu és o Deus de vitórias. Tu és o Deus que está e vai adiante de nós, preparando o nosso caminho, Senhor, preparando o nosso dia. E assim, Deus, que terminamos este culto. É assim, Deus, que encerramos nesta hora nosso culto racional a Ti, Senhor, onde ouvimos a Tua voz. E agora, Senhor, vamos praticar as Tuas palavras, Senhor, a Tua boa instrução, os Teus bons conselhos, para ter uma vida bem-sucedida, um casamento bem-sucedido, uma família feliz, para o Teu louvor e para a Tua glória, e toda a igreja diga amém. Que o amor de Deus e a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém e amém.